Parentalidade não é uma qualidade da varia. Nota do autor. Esse capítulo se passa depois do capítulo 100 e continua a partir daí, paralelamente à trama principal. Resumo: ser membro da varia não torna uma pessoa menos humana, então erros ainda acontecem. Isso também não facilita lidar com esses erros, na verdade, isso pode até tornar mais difícil, considerando que o resto da Vongola está convencido de que a varia é composta por psicopatas demoníacos. Capítulo 4. Ser pai ou mãe não é uma qualidade da varia. Como o voo partiu da Romênia em uma hora dolorosamente cedo da manhã, eles pousaram em Palermo antes do meio-dia, apesar de terem que trocar de avião em Roma. Ao sair do aeroporto, Mainomai pediu para P deixá-lo do lado de fora do prédio de apartamentos de Erika a caminho da mansão Varia. Fazia quase um mês desde que a viu e, agora que havia reavaliado sua situação familiar, queria tranquilizá-la de que estaria por perto e se interessaria pelo filho, não importando quão difícil fosse. Eles já estavam planejando reduzir a duração das campanhas que enfrentavam, apesar das reclamações de Mammon sobre os custos, então Mainomai tinha quase certeza de que poderia estar mais presente do que seu próprio pai. Também não mentiria para o filho sobre seu trabalho ou os riscos envolvidos, não funcionou para o pai, então ele não iria imitar o homem ali. A verdade doía menos. Muito provavelmente ele teria se aposentado da varia após uma década ou uma dúzia de anos de serviço, mais ou menos na mesma época em que P se aposentaria, mas como seria pai, começou a pensar seriamente no que pretendia fazer depois. Considerando quantas línguas sabia, sempre poderia entrar na academia ou ensinar, mas sabia que não tinha perfil para esse tipo de coisa. Sempre havia trabalho de tradução, mas fazer isso dia após dia o deixaria distraído rapidamente, e havia o fator máfia. Não era como se ele cortasse todos os laços e vivesse completamente civil pelo resto da vida. Ele não ia abandonar seu amigo e o filho que ainda não nasceu assim, então teria que encontrar algo para fazer que, de preferência, fosse dentro dos Vongola. O que seria isso, ele ainda não sabia. Mainomai tinha acabado de chegar ao andar de Erika quando ouviu o som de uma porta se abrindo, um barulho de pés na pedra e então sua pequena amiga correu direto nele, envolvendo os braços em sua cintura e desatando em lágrimas. Ajuda? Mainomai automaticamente envolveu os braços em Erika quando ela se jogou nele, então, como a ajuda externa não parecia estar chegando, ele balançava suavemente para frente e para trás enquanto ela soluçava em sua camisa, segurando a cabeça com uma mão e acariciando suas costas com a outra. O que diabos estava acontecendo? Um rosto familiar então surgiu da porta aberta da frente de Erika. Joia, uma ren que era civil quando Kushizaki o buscou em Hokkaido 2 anos atrás para substituir o canalha que a irritara. Ele havia se tornado Varia Quality em janeiro e agora era membro pleno da Ren Squad. Mainomai, no entanto, nunca esqueceria que seu nome de aprendiz era Moteki que Kushizaki o nomeou. Era uma escolha de nome hilariamente incongruente vinda da fanática por horror, apesar de combinar perfeitamente com a personalidade de Joia. Ele realmente era um doce. Joia parecia preocupada e um pouco triste, mas não mostrava nenhum dos sinais de alerta que sugerissem que algo havia dado muito errado enquanto Mainomai estava de férias. Não, isso parecia ser uma questão pessoal ou emocional, e não um incidente familiar. Isso era reconfortante de certa forma, mas Mainomai não conseguia pensar em nada que pudesse ter deixado Erika tão chateada que não fosse um desastre total. Ela geralmente era estabilidade personificada. Espera, hormônios da gravidez deveriam afetar as emoções das mulheres, não deveriam? Como claramente não teria resposta parado no corredor, Mainomai pegou Erika gentilmente em um colo de noiva, caminhou pelo corredor com ela nos braços e passou por Joia até o apartamento, a chuva fechando a porta atrás deles. Erika ainda soluçava em seu ombro, mas agora mais baixo. Ela também ajustou o aperto para que os braços ficassem frouxamente envolvidos no pescoço dele. O que houve? Mainomai perguntou a Joia em japonês. Ele tinha quase certeza de que Erika entendia japonês, afinal, ela era Vongola, então ele não estava sendo rude ao usar isso na frente dela. Lady Oitava faleceu, disse Joia baixinho, abaixando a cabeça. O quê? A velha morreu? Quando? Eu tinha certeza que ela ainda tinha anos. Mainomai balbuciou baixinho, indo rapidamente até o sofá e sentando-se nele, acomodando Erika em seu colo para poder abraçá-la direito.
Agora ele precisava disso tanto quanto ela. Foi esta manhã, por volta das 6h15, disse Joia, olhos tristes enquanto ele se encostava na parede. Todo o submundo parou. As coisas podem acelerar novamente esta tarde, mas acho que amanhã é uma previsão mais realista. Quer uma bebida? Maínomai piscou. Sim, uma bebida. Bebidas para todos. Erika deveria beber algo também. Você sabe o que ela gosta de beber? Tem coisas que ela não pode beber. Ele estava tagarelando. Ele deveria parar. Joia não comentou sobre seu desabafo de palavras e apenas respondeu às perguntas. Erika vai querer chá de hibisco, eu acho. Ela não pode beber álcool, café ou chá preto. Você vai querer o mesmo ou algo diferente? Tudo bem, disse Maínomai, encostando a testa no cabelo de Erika. Ela cheirava bem, mesmo com o cheiro de lágrimas misturado ao perfume floral do shampoo. Ele gostava de abraçar Erika. Ela era muito abraçável e a tranquilidade profunda e sutil de suas chamas era muito calmante, tornando possível realmente ficar parado e pensar em nada em particular sem se perder nos próprios pensamentos. Ele passou algumas noites muito agradáveis enquanto namoravam, apenas abraçando ela depois que ela adormeceu no colo dele assistindo televisão. Joia mais uma vez provou que era o assassino mais gentil e diplomático da varia, simplesmente preparando o chá, levando-o para a sala e depois desaparecendo de volta para a cozinha e fechando a porta. Provavelmente ele estava fazendo papelada do CDF ou escrevendo um relatório para a Squalo. Joia era a lacaia preferida do oficial da chuva para buscar e carregar há meses, mas Maínomai ainda apreciava a aparência de privacidade. Deveria haver pelo menos mais uma pessoa no apartamento, já que essa missão exigia pares ou trios, mas como Otava havia morrido e Erika claramente não estava no trabalho, era provável que as outras duas varia tivessem ido ao escritório do CDF para garantir que seu trabalho ainda fosse feito. Se Jory estava ali, isso significava que o esquadrão que atualmente seguia Erika era o esquadrão de Kushizaki, também conhecido como esquadrão Kyomu. Os outros dois varia eram, portanto, Derecho e Senka, ambos rains e alguns dos assassinos mais constantes que existem. Eles tinham que ser para sobreviver ao senso de drama de Kushizaki. Isso significava que Maínomai podia relaxar sabendo que tudo estava sendo resolvido, então ele não precisava pensar nisso. Bem, tudo estava resolvido, exceto Erika, mas ele não se importava de cuidar dela. Maínomai não estava no funeral propriamente dito, mas estava lá e viu. Ele só não estava na igreja apoiando Erika enquanto ela chorava durante os elogios. Não que ele não quisesse, mesmo que Federico ainda quisesse castrá-lo e ele não tivesse conhecido Nono direito, mas o lugar só podia abrigar um número limitado de pessoas e a varia aposentada tinha direito de entrada, pois provavelmente conheciam melhor Otava. Não só a limpeza, mas todos os aposentados ainda vivos. Falando em limpeza, Tiran foi quem fez o pedido que toda variativa não ocupada de outra forma ajudasse a segurança do funeral. No fim, a sede ficou com uma equipe reduzida de limpeza e varia com luxúria para administrá-lo. Também não era um pedido que eles pudessem recusar honestamente. Tiran acabará de passar esse pedido de Nebbiei. Bem, ali estavam eles. A quantidade de pessoas ali e ao redor era insana. Além dos vários mafiosos, dons e herdeiros com os donas ocasionais, havia os 3 fã-clubes chorosos e a multidão de varia aposentados. Os varia aposentados geralmente usavam roupas civis, mas alguns se misturavam com guarda-costas de várias famiglia e usavam trajes de máfia. Esses varia eram originalmente de famiglia aliados aos Vongola, então quando se aposentaram da varia, foi para onde voltaram, pois assassinos eram os melhores guarda-costas para qualquer pessoa vulnerável, como esposa ou filho. A maioria dos aposentados usava roupas funerárias civis, e era divertido tentar combinar qual nome varia combinava com quem, mas por mais ricas e detalhadas que fossem as histórias passadas pela varia, Maínomai não conseguia identificar muitas além daqueles que realmente conhecia pessoalmente que haviam se aposentado. Ele sabia que Deadpool estava por aí com a Esquadrão Marvel, completo com seu traje antigo e armas, pois essa notícia veio pelos links de comunicação modificados pela névoa. Os links de comunicação alterados eram uma obra de arte que Maínomai compartilhava com cerca de 6 outros mists para que todos os esquadrões e adições pudessem se coordenar corretamente. Os extras eram apenas bônus porque ser varia significava que limites convencionais não significavam nada. Esses comunicadores não eram apenas um headset de rádio escondido,
mas tinham sido estendidos para afetar os óculos escuros que a maioria dos varia já usava ou havia conjurado para eles, caso não tivessem algum tipo de óculo. Havia uma série de projeções que podiam ser vistas através dos óculos alterados e que podiam ser alternadas à vontade. Uma delas tinha tanto a visão quanto o som do próprio funeral, embora a qualidade visual fosse fraca, então as pessoas ainda podiam enxergar pelos óculos sem um ponto cego enorme, e o rádio falava sobre qualquer coisa funerária. Qualquer discurso que acontecesse não aconteceu, pois ainda não era hora de começar, as pessoas ainda estavam chegando. Algumas projeções para os óculos estavam sendo lentamente construídas enquanto alguém pegava um conceito importado de um videogame de minimapa que identificava pessoas e as marcava temporariamente. Havia uma linha finíssima do território que cercava a área ao redor da igreja e até a cripta, apoiada por uma equipe de névoas, e à medida que as pessoas atravessavam o território, elas concordavam com a tag. Era sutil o suficiente para que a maioria não percebesse, mas ajudava muito a identificar coisas como aliados, civis, varia aposentados, rivais não hostis mais conhecidos como freelancers e inimigos reais no instante. Etiquetas de aura significavam que os óculos viam uma cor imposta tênue sobre a pessoa e isso se dissolveria no dia. Os Vongola e aliados eram laranja, civis eram azuis, inimigos hostis eram vermelhos, não hostis eram rosa. Variativos eram pretos, mas os aposentados eram cinza. Era útil e provavelmente montariam uma variante para a segurança da sede assim que todos os detalhes fossem discutidos. Como estava, os rosas estavam sendo vigiados, mas os vermelhos eram removidos silenciosamente. A confirmação por rádio aconteceu quando um vermelho foi capturado vivo, mas a morte fez o marcador vermelho desaparecer do mapa exibido e do que os óculos podiam ver. NP haviam se juntado a Fusial e Vanhop para o funeral. Vanhop era quem projetava as imagens do funeral, mas eles não estavam tão perto do prédio, a aura de Vanhop não era sutil e, portanto, um grande risco de furtividade. Mainomai podia ver que as imagens do funeral estavam apenas ligeiramente distorcidas, mas Vanhop estava trabalhando entre pelo menos meia dúzia de vistas e as conectando para uma imagem sólida. A visão nem sequer se movia muito, mesmo ao mudar de pessoa para pessoa após um pouco de experimentação. O motivo de Vanhop ser responsável por isso era porque o marionetista era muito sutil sobre seu controle, bem, os outros não eram, e isso seria ruim politicamente falando. Como Vanhop estava praticamente parado e mentalmente ocupado o suficiente para ser pego de surpresa, Fusial era o principal guarda de Vanhop. Isso não era tanto um problema, mas sim o que a aura de miséria de Vanhop causava a algumas pessoas que passavam, mesmo com alguma mitigação em ação. A maioria dos membros do fã-clube de Otava que passavam chorava e chorava. Mais estoicismo havia para os da máfia, mas, bem, algumas mulheres claramente não tinham investido em maquiagem à prova d'água e esses ternos sofreram por isso. Toda a área estava uma bagunça e o funeral nem tinha começado direito ainda. As pessoas ainda chegavam. Mainomai ouvirá inúmeros agradecimentos pelo rádio por os varia não serem os controladores de multidão no local. A segurança no solo era quem mantinha muita gente afastada e fora, o que significava que essas pessoas congestionavam as ruas. Fusial fazia uma patrulha curta que alternava com as patrulhas mais longas dele e de P de vez em quando. As patrulhas de hoje tinham sido um padrão de nó celta, mas Mainomai não tinha certeza de qual era o nó, pois a varia o chamava por outro nome. Ele sabia como conduzi-lo, porém, as patrulhas se sobrepunham em áreas com as dos esquadrões mais próximos. De um lado ficava o esquadrão de Glace, mas do outro lado e mais perto da igreja estavam a Matilha, que todos tinham nomes que significavam lobo, e uma nuvem chamada Yai que havia se juntado a eles naquele dia. Loup não estava à vista, mas como atirador de elite, Mainomai podia imaginar onde aquele lobo em particular estava. Havia um ninho agradável que tinha um caminho claro para a igreja. Suzy e Varg provavelmente estavam rondando e não dava para saber onde o caminho estava, pois ele era muito sorrateiro. À medida que o funeral se aproximava, a área ao redor ficava ainda mais lotada e então vários esquadrões se ocupavam removendo hostis sem alertar civis ou aliados da máfia. Na maioria das vezes, eram chuvas, sóis e névoas derrubando vários idiotas sem chamar atenção, pois era mais fácil para eles. O rádio confirmava que alguns nuvens também tinham conseguido. Sumu era um deles, mas, bem, venenos permitiam isso quando usados corretamente. Ah, lá estão o nono e o resto dos guardiões chegando agora.
Parece que parte do contingente Vongola está atrasado em comparação com os fãs. A voz fria de Gvasjed disse no rádio em italiano. Alguma ideia do tempo estimado de chegada do Federico? A chuva acrescentou em inglês. Negativo. Nebbia foi visto com Tirã, mas eles já estão dentro. Comentou o Dispater da Dark Horse em russo. Maria Chiara, Ganauch III e Visconti têm cumprimentado vários dos primeiros chegados em nome dos Vongola. Muita família estendida até agora, mesmo que alguns sejam dons por direito próprio. Vários guardas também. Há necessidade de varredores atrás da igreja, alguém se bagunçou com um hostil. Freelancer e Brugge têm identificação para depois. Ninguém além do Freelancer está morto, mas essa bagunça precisa ser limpa antes que alguém fique curioso sobre essa rua. Verwerf colocou uma tela, mas não temos uma tempestade aqui. Isso era interessante e Mainomai não conseguiu identificar quem era pela voz, mas suspeitava que era um sol, ele não socializava muito com eles. O xixixi. O príncipe está enviando varredores para ajudar a limpar. Se você mantiver os camponeses fora, ele pode mostrar algumas das pesquisas do Bulldog. A voz de Bel falhou um pouco, mas ninguém comentou isso pelo rádio. 12 ou não, o príncipe, o estripador, ainda era oficial da tempestade. A rota de patrulha de Mainomai se encontrou com ADP logo depois. Uma breve conversa no sinal varia aconteceu e revelou que nada havia acontecido, pelo menos para o pequeno setor deles. Segundo os óculos escuros e várias projeções, muita coisa estava acontecendo em outros lugares, então eles precisavam ficar atentos. Veja o capitão Squalo nos degraus da igreja. Ele está aqui com sua família? Ele nem está de uniforme mesmo. Aquela voz estava um pouco confusa e jovem, então Mainomai supôs que era um aprendiz. Pode ser querido, mas bem, Mainomai não sabia ao certo. Ele realmente precisava passar mais tempo com os sóis da varia. A família Superbi não é a mais conhecida, mas quase todas as gerações dos Vongola tiveram um dos Superbi como guardião depois que os Vongola se aliaram a eles na época de Primo. Os Superbi não têm uma chama ou aparência específica, então, ao contrário dos Visconti, você não ouve o nome nem pensa em Cloud. Vários guardiões de Otava eram Superbi, incluindo seu último Sol, e a tradição que a família dos guardiões comparecer se os próprios guardiões não puderem. Squalo provavelmente está lá como guarda-costas de vários parentes, não que os Superbi realmente precisem disso depois de certa idade. Vou tirar a taxa por informações tão básicas da sua conta, docinho. A voz de Mammon explicou. Usar o uniforme da varia em um funeral é cafona mesmo. Os camponeses tendem a pensar que você matou aquela pessoa se fizer isso. Bel riu ainda mais disso. O tempo passou e mais dons chegaram com sua segurança, e Mainomai ponderou a possibilidade de como essa pequena parte da Sicília poderia ficar ainda mais agitada. Vários chefes aliados apareceram, abrangendo o alfabeto de aliatas a nazi de todo o mundo e de todas as idades, até o jovem chefe Cavalone, com direito ao acrobaleno Rebor, estava ali. Na verdade, até Emitsu Savada estava ali e Laomirch praticamente pulou para Rebor assim que o sol acrobaleno apareceu. Mainomai supôs que quem quer que estivesse no CDF estava fazendo trabalho de Erika ou talvez reformas de segurança enquanto praticamente todos estavam fora. Alguém já viu o Federico? Ou ele também precisa ser enterrado? O esquadrão Storm on Green Jair perguntou. Mou, ele está quase atrasado. Comentou Mammon. Mainomai fez uma careta ao ouvir aquela crítica silenciosa ao filho de Nono. Ai, se Federico se atrasasse por causa de alguém abrindo as pernas, isso ficaria terrível para os Vongola. Realmente, terrivelmente desrespeitoso, já que aquele era o funeral da avó e ele era o herdeiro Vongola. Tenho certeza de que é ele vindo pela estrada até você, Okami. Meu ângulo é ruim para a confirmação, porém. Fuzial disse alguns minutos depois. Provavelmente houve outros problemas além de um rosto bonito. Nono também chegou um pouco tarde. Eu o vejo, disse Suzy. Como aquele membro da matilha era um névoa, ele também podia fazer farsig. Ele tem todos os seus guardiões também. Ele parece muito sério e bem arrumado para ter tido uma boa queda com um rosto bonito hoje. Mais alguns minutos de silêncio no rádio e então, Sr. Vongola,
por favor, corra para o funeral ou então vai se atrasar. Era Okami, que soava um pouco irritado, o suficiente para deixar o microfone ligado para que todas as xingações surpresas de Federico e seus guardiões tragicamente chamados pudessem ser ouvidas quando a aparente aparição repentina de Okami assustou a todos. Oba, quebrar a coluna de alguém por desrespeito é considerado excessivo. A resposta foi um pouco distorcida, mas compreensível. Tal desrespeito a uma grande dama no dia em que é enterrada é claramente insuportável para seus descendentes, mas chegar atrasada aos ritos é ainda mais. Ela ficaria muito desapontada. Então Okami pediu para alguém buscar o homem de maus modos e desligou o microfone. Alguns minutos depois, Federico estava na igreja cerca de 10 minutos antes do funeral começar. Maino-mai o julgou, pela projeção nos óculos escuros, um pouco tarde demais para tirar todas as gentilezas exigidas pela política sem alguma ofensa, mas ele não perdeu o início do funeral. No que diz respeito a funerais, Maino-mai tinha certeza de que provavelmente esse era um dos mais loucos que já tinha participado, não que ele tivesse ido a muitos além dos funerais da mãe e do primo. A varia não era muito de funerais, já que, como assassinos, já haviam feito as pazes com a possibilidade de morrerem também. Era parte da razão pela qual muita gente era tão dramática além do estresse do trabalho. A varia fazia um memorial ocasional, mas esses não eram um espetáculo que durasse o dia todo. O velório ocasional, por outro lado. Os elogios fúnebres eram interessantes. Os de Nebbi incluíam algumas histórias dos anos mais jovens de Otava, incluindo seus primeiros anos como Dona Vongola, equilibrando a família e a maternidade enquanto era viúva. Isso era um trabalho enorme, especialmente para a época. Não é à toa que ela estava entediada depois de se aposentar. Então Nebbia mencionou Tiran para falar, não que ele o chamasse por esse nome, ou qualquer outro nome. O discurso de Tiran foi mais curto que o de Nebbia. Mais interessante foi quantas pessoas dentro da igreja o reconheceram e se enrijeceram em estátuas quando foi chamado a falar. Foi então que Maino-mai lembrou que a maioria das pessoas fora da varia não fazia ideia de quem era Tiran ou sua reputação bem merecida dentro da varia. Aqueles que se juntavam à varia, especialmente os de outras famílias, assinavam contratos sobre o que podiam revelar sobre a varia para suas famílias e o que não eram, e a limpeza contava como operações secretas e domésticas da varia, contatos, informações sobre pessoal dentro da organização e jurisdição da varia. Muito astuto legalmente, considerando que quebrar tal contrato tinha consequências muito letais, então só os muito estúpidos ou suicidas fariam isso. Esses contratos eram escritos em papel encantado e amaldiçoados para grudar, então praticamente as únicas pessoas que sabiam que os varia tinham uma administração doméstica eram os próprios varia, incluindo os aposentados varia, e os altos escalões dos Vongola. Sabe, as pessoas para quem os varia podiam mencionar a existência do serviço de limpeza. O chefe de limpeza da varia não se apresentou. Em vez disso, disse, a Vongola sofreu uma grande perda com a morte de Daniela Vongola. Sua morte não é o fim de seu legado, pois vive em seu filho, a Vongola, nas reverberações de suas conquistas e nas instituições que ela criou e fundou. Houve uma breve menção às várias reformas e políticas econômicas, o que foi tempo suficiente para aqueles que conheciam Tiran perceberem o truque. As pessoas agora estavam convencidas de que seria um discurso longo e entediante. Tiran, no entanto, era a alma da eficiência e sempre conseguia o que queria, como queria. Falo em nome de uma organização que ela fundou por necessidade durante a guerra. Os membros originais não sobreviveram à guerra, mas seu legado e sua vontade sobreviveram. Desde então, trabalhamos em nome dos Vongola, tanto sob sua orientação quanto de forma independente, para nos dar um propósito e um lugar dentro da família. Em nome dos Varia, Tiran, um ex-chefe dos Varia, agradece e agradece aos Varia Daniela Vongola. Obrigado, Otava Vongola. Agradeça a Otava, Varia. Tiran ordenou. A Varia, aposentada e ativa, dentro da igreja obedeceu em um rugido de barulho. A voz do capitão Squalo era bastante distinta e alta. Por mais interessantes que fossem os elogios e discursos, ele e muitos outros apenas murmuravam, afinal, estavam trabalhando. Como Tiran praticamente roubava o show, o último discurso recebeu atenção superficial, mas Maino-mai duvidava que alguém prestasse muita atenção a ela ou ao seu discurso.
A névoa sabia que ele se lembrava de muito pouco, além de uma menção a um grande amor pela família e sua família, que era praticamente a única coisa que ficou peça. Ele avistou alguém marcado como não hostil que mudava para hostil e enviou o oportunista para o mundo dos sonhos, enquanto dava a desculpa de que seu amigo estava tão absorvido em sua dor que não conseguia comer e desmaiou de fome para o civil, que perguntou enquanto carregava o homem para fora de vista. Maenoma então chamou alguém para transportar esse cara para o que quer que fosse que havia sido montado como cercado de espera, para que pudesse voltar ao trabalho, enquanto tentava ao mesmo tempo vigiar Erika através da projeção de seus óculos escuros. O restante do funeral transcorreu praticamente sem grandes incidentes, assim como a procissão até e o sepultamento de Otava na cripta Vongola. Havia bastante fofoca sobre Tirã tanto fora quanto dentro da varia. O resto da máfia tinha certeza de que ele era o predecessor imediato de TYR, mas a varia sabia melhor. As fofocas da varia giravam principalmente em torno de como ele parecia por volta dos 40 anos, quando estava mais próximo da idade de Vongola IX, ou como alguém, provavelmente Nebbia, conseguiu que Tirã falasse no funeral de Otava. Erika havia começado a licença maternidade mais cedo devido à morte da bisavó, e não no final da semana seguinte como planejava, então P e Maenoma já a ajudaram a se instalar na mansão e aprovaram sua segurança, tanto os verdadeiros Vardes quanto a névoa responsável por ela, que acabou sendo prima dela, até o funeral. Receber uma convocação urgente para o comando médico Vongola 3 dias após o funeral foi, portanto, absolutamente assustador para a névoa, e ele provavelmente teria tido um colapso completo se o médico não tivesse especificado que Erika ficaria bem, desde que você cooperasse. P achou essa expressão profundamente suspeita e levou seu parceiro ao Forte de Ferro, depois o acompanhou ao comando médico Vongola para garantir que nada de estranho estava acontecendo. Maenoma estava sendo totalmente cooperativo, é claro, mas se o motivo para a convocação ter sido redigida como foi algo além de um trato realmente horrível ao lado do paciente, então P pretendia ser difícil. Ao chegarem ao médico, foram imediatamente levados para uma sala grande e elegante que não parecia nada com uma clínica e muito parecida com o consultório de um psicólogo, com uma chaise longue. Erika estava deitada no sofá e um profissional médico severo e grisalho, vestido com um terno cinzas riscas, estava sentado em uma poltrona de couro de encosto alto ao lado dela, anotando. P sabia que era profissional de saúde porque usava um jaleco branco por cima do terno com a marca indicando um Dr. Vongola. Ele sabia que o homem era um Mist só de olhar para ele. Isso poderia explicar a ligação. Mists parecia se divertir em enganar as pessoas. Maenoma então passou pela parceira e correu até Erika. Ela está bem? O que houve? Preciso fazer alguma coisa? A névoa se levantou no momento em que Maenoma entrou na sala e, de repente, Erika não estava mais lá, talvez ela nem estivesse na sala. Lidar com territórios era tão irritante assim, ilusões dentro do território eram geralmente indistinguíveis da realidade, mesmo para uma névoa experiente, a menos que as características do espaço criado pela névoa fossem totalmente surreais. Explorar a preocupação da parceira assim, porém, era simplesmente cruel. A senhorita Lance está bem, consegui evitar que a maldição penetrasse em seu sistema antes que causasse algum dano permanente, disse o médico rapidamente, virando uma página e anotando algo. Você sabe que está sob uma maldição familiar particularmente cruel? Foi um pouco delicado removê-la da sua filha, mas desde que fique bem longe dela até quebrá-la direito, ela não deve sofrer nenhum dano permanente. Os joelhos de Maenoma cederam, o sofá se materializou atrás dele a tempo de segurá-lo. Vou considerar isso como um não. A névoa refletiu, rabiscando outra nota. É realmente fascinante. Nunca tratei uma maldição tão maliciosa antes, nem uma tão antiga. Se não fosse tão antiga e tão mal enraizada, provavelmente não teria conseguido removê-la antes do nascimento da criança, o que provavelmente teria deixado danos permanentes do tipo que você claramente sofre. P lembrou do colar que impediu seu parceiro de vestir, aquele que decidiu entregar para a divisão das maldições da varia. Ele havia esquecido completamente dele, provavelmente ainda estava guardado na mala no fundo do guarda-roupa, enrolado em sua camisa. Não havia como que escapar de sua mente pudesse ser outra coisa senão malicioso. P tinha planejado que aquele colar fosse para a divisão maldição assim que desempacotasse, e nunca desfez as malas.
Conteve um rosnado para informar o médico da existência daquela coisa. Tem um colar de família que Maínoma herdou, disse a nuvem quando ficou claro que seu parceiro estava ocupado demais surtando para falar. Felizmente, eles estavam em um território, então ninguém notaria a perda de controle além do médico Mister cujo território era. Ele quase colocou quando pegou. Parece um candidato provável, concordou o doutor, lançando um olhar rápido para P e dando à nuvem um vislumbre de olhos amarelos penetrantes. Vá buscar. P não se mexeu. Ele nem sequer se mexeu. O médico bufou e revirou os olhos. Sinceramente, Claudes. Tão exigente. Seu parceiro precisa de um exame espiritual completo, já que a maldição está profundamente enraizada em seu sistema e está consideravelmente mais desenvolvida do que o da senhorita Lanza ou do bebê dela. Vai levar um tempo para mapear direito e determinar a melhor forma de mitigar os danos inevitáveis quando eu finalmente removê-lo, tempo em que você possa pegar esse colar para que eu possa examiná-lo e ver se é possível destruí-lo e, se sim, seria melhor fazer isso antes ou depois de eu desamaldiçoar seu companheiro? Ah, não me olhe assim, sou o melhor especialista em maldições dos Vongola e sou há 40 anos. Em outras palavras, a névoa tinha orgulho demais de suas habilidades e posição para se comprometer por causa de um paciente, independentemente da identidade do paciente. Provavelmente ele estava muito mais interessado na maldição do que em Maínomai, o que P podia aceitar como garantia. A nuvem se virou e saiu pela porta, que desapareceu assim que ele voltou ao corredor. Soltando palavrões baixos, P partiu resoluto de volta para a mansão Varia. Eric estava claramente bem, então ele precisava levar aquele colar para o maldito médico para que Maínomai pudesse ser tratado. Maínomai não tinha certeza de quanto tempo perdeu. Ele perdeu a noção da realidade quando o médico mencionou que havia desamaldiçoado sua filha. Ele ia ter uma filha. Ela se pareceria com a mãe ou... Espera, ela tinha sido amaldiçoada? Ele disse uma maldição de família. Odoamne, o colar. A próxima coisa que ele realmente percebeu como algo fora de sua própria mente foi o leve arranhar de uma caneta tinteiro e os mesmos tons médicos secos e impessoais do médico que acabará de informar que ele teria uma filha e, aliás, ela já havia herdado uma maldição familiar desagradável dele. Como uma névoa do seu calibre pode ter perdido isso, ou como seus colegas também não perceberam, não é exatamente sutil. Sério, o departamento médico da Varia deve estar falhando. Não temos especialistas em maldições na área médica, Maínomai sussurrou, piscando para o teto. Por que ele estava olhando para o teto? Porque estava deitado no sofá. Ah, bem-vindo de volta, disse o doutor secamente, entregando-lhe uma garrafa de água. Nenhum especialista em maldições? Vocês devem estar todos podres com eles. Nem toda maldição da morte é tão óbvia quanto uma assombração. Temos especialistas em maldições, só não na medicina, esclareceu Maínomai, testando a garrafa e seu conteúdo antes de abri-la e tomar um gole. A maioria das maldições que pegamos está ligada a artefatos. Vou ter que escrever uma recomendação para seu chefe de limpeza para que ele veja um deles reeducando em assuntos médicos, então disse o médico rapidamente, como se não estivesse falando em enviar o que equivalia a uma repreensão para Tirã. Talvez o especialista em maldições não soubesse de Tirã ou de sua posição dentro da Varia. Nenhum dos meus aprendizes até agora teve a engenhosidade necessária para me substituir, mas talvez eu tenha procurado nos lugares errados. Maínomai conhecia todos os 5 especialistas em maldições da Varia. Eram névoas aposentados do serviço ativo, 3 por idade, 2 por ferimentos, e se divertiam muito em ser assustadores e perturbadores sempre que não estavam alegremente despedaçando uma maldição. Dar a qualquer um deles o poder que fazer parte da medicina dava, não era um bom pensamento. Mas falando sério, isso não é uma maldição sutil, continuou o doutor, como se já não tivesse dado a Maínomai alguns meses de combustível de pesadelo com a notícia de uma maldição familiar maliciosa que ele havia passado para sua filha. Como você não percebe que foi acometido por uma tragédia? Maínomai sentou-se. Isso ele sabia como responder, embora preferisse muito mais não ter feito. Porque quando a tragédia é realidade para milhões, é difícil destacar um único caso de mais trágico, mesmo para uma única pessoa ou família. A Romênia antes de 1989 era governada por Nicolae Ceausescu sob austeridade para pagar dívidas. A escassez de alimentos era comum,
A água quente era racionada, assim como a eletricidade e tudo mais. Assim, a realidade aconteceu quando cortes inesperados de energia aconteceram no hospital, matando pessoas na UTI. A realidade aconteceu quando as pessoas morreram de fome. Aconteceram quando as pessoas congelaram porque não tinham calor. Aconteceu. Essa era a realidade, não tragédia. Tragédia exige uma queda da prosperidade devido a escolhas pessoais feitas por você e por quem está próximo. Tragédia é definida como a queda em desgraça e o que acontece depois disso. Meu senso de tragédia, portanto, é distorcido, o que afeta minha percepção de realidade. O médico bufou, mas não comentou, o que agradeceu Mainomai. Não era como se a varia fosse um ambiente particularmente imparcial quando se tratava de tragédia. Mais da metade de seus membros tinha tragédias em suas histórias pessoais. Falando nisso, para onde P tinha ido? P voltou furioso para a vongola medical uma hora depois com o colar embrulhado na mesma camisa em que o enrolara mais de uma semana antes, bênçãos adicionais amarradas por fora para que não o influenciasse a esquecê-lo novamente. Gu rabiscou as amarras para ele. A névoa gótica não era especialista em maldições, mas ele era um cristão surpreendentemente devoto e essa fé era, de certa forma, mais eficaz do que experiência ou habilidade. Gu também era muito amigável com Mainomai, então ele estava disposto a ajudar sem colocar um preço para sua ajuda além de uma explicação. P prometeu que a explicação viria depois, o que Gu, felizmente, aceitou. Ele voltou ao corredor onde a porta do quarto onde Mainomai deveria estar e encarou a parede vazia até que uma porta apareceu, que o Cloud prontamente arrombou e atravessou. Ah, finalmente! A névoa de olhos amarelos arrancou o embrulho de suas mãos e caminhou até uma mesa que combinava com a poltrona vertical ao lado do sofá onde Mainomai estava sentado. P olhou ao redor, percebeu que a porta havia mudado de novo e atravessou o território para sentar ao lado do parceiro e esperar o médico notá-los novamente. Demorou um pouco. Bem, você tem muita sorte, disse o doutor finalmente, voltando para a poltrona e acomodando-se nela enquanto embaralhava suas anotações. A maldição está severamente enfraquecida, tanto pela idade quanto pela falta de poder, e foi projetada para atingir as mulheres da sua linhagem em vez dos homens. Como resultado, a maldição em você é consideravelmente menos severa do que poderia ser. Você está permanentemente danificado, claro, mas poderia ser muito pior. Você nunca usou o colar pessoalmente, o que ajuda. Que tipo de maldição é essa? Mainomai perguntou, parecendo muito pálido. É uma maldição da vingança, especificamente vingança por infidelidade. A esposa do fabricante do colar teve uma filha com outro homem, então ele fez o colar para amaldiçoar a filha e seus descendentes por toda a eternidade. P rosnou. Descontar na criança daquele jeito era um comportamento desprezível, não era culpa dela ter nascido. Realmente diz toda a eternidade. Mainomai questionou. Que tipo de pessoa é tão melodramática assim? O Criador realmente escreveu seu nome na maldição, que curiosamente não é uma maldição feita pela névoa, não sei do que funciona além de um tipo incomum de energia ambiente, continuou o doutor com entusiasmo visível, o que é bastante fascinante e pode facilitar desembaraçá-la das suas chamas, já que claramente não se alimenta delas. Que nome? P exigiu. Os lábios do médico se curvaram em algo que provavelmente deveria ser um sorriso. Está em grego antigo e traduzido diz, eu, Hefesto, fiz este colar para que aqueles nascidos da infidelidade da minha esposa Afrodite sofram tragédias incessantes até o fim do mundo. Ponto. O quê? Os olhos da névoa brilharam. Você não é então instruído classicamente, por nunca ter ouvido a história de Harmonia, filha de Afrodite e Ares, a quem Hefesto presenteou com um colar amaldiçoado ao casar com Cadmos e condenou ela e seus descendentes a tragédias sem fim. É mencionado na Dionisíaca de Nonud, que data do século V a.C. Então tem mais de 2500 anos. Mainomai refletiu baixinho, um sinal certo de que seu cérebro estava funcionando, mas sério, Hefesto? Eles realmente existiam como pessoas, não como fruto da imaginação das pessoas. Parece que sim, disse a outra névoa alegremente. Ele certamente sabia o que estava fazendo e tinha mais poder à disposição do que qualquer um que eu já vi. Não se pode fazer algo tão resistente sem uma maldade séria de antemão. Como destruímos isso? P exigiu.
Ele não se importava muito que seu parceiro pudesse ser descendente muito distante de um par de divindades gregas. Aquela maldição, no entanto, precisava desaparecer. Bem, não consigo desvendá-lo, é antigo demais e bem feito, admitiu o doutor francamente, então provavelmente você terá que destruir o colar. Como supostamente foi feito por Hefesto, você provavelmente conseguiria quebrar a maldição se o deixasse cair em uma das aberturas ativas de Etna. Etna é tradicionalmente considerado o local de uma das oficinas de Hefesto, afinal. Deixar as joias malignas no vulcão onde foi feito. Maínomai repetiu, divertido, que muito Tolkien. P. Você acha que poderíamos dirigir até a Montanha da Perdição hoje? Sim. P não queria que aquela maldita coisa ficasse por ali por mais tempo do que o estritamente necessário. Eu vou acompanhá-lo, disse o doutor firmemente, colocando suas anotações em uma pasta de couro e vestindo o casaco enquanto o território se desaparecia na sala física real. Quero ver se há alguma mudança imediatamente visível assim que o foco da maldição for destruído. Maínomai não parecia nem um pouco entusiasmado com isso e, em particular, P teria preferido jogar o médico em um vulcão junto com o colar, mas era a saúde do parceiro que estava em jogo ali, então ele podia lidar. O médico poderia conseguir seu próprio transporte, porém. Maínomai não estava de bom humor no caminho para seu monte da perdição pessoal. Muito do que era direcionado ao especialista em maldições que vinha atrás com o colar reembrulhado, ou pelo menos era o que P presumia. Seu parceiro não fazia resmungos ou desabafos irritados para o mundo, mas P foi presenteado com um discurso incisivo sobre a fidelidade dos deuses romanos até que Maínomai ficou sem material. A nuvem sabia que havia mudanças e informações de fundo nas versões gregas que não foram colocadas nas romanas, mas P podia perceber que Maínomai não estava satisfeito com sua falta de conhecimento ali. P nunca se preocupou em estudar de verdade toda a mitologia complicada envolvida e antes não tinha motivo para isso. Ele sabia quem era quem das principais divindades e de quem eram deuses, então isso já era suficiente para ele. P ouvia e oferecia sua opinião de vez em quando, inclusive sobre a pequena preocupação de Maínomai de que usar o nome Harmonia ou Concórdia significava que seu parceiro tinha céu em sua linhagem. Então sua filha poderia estar na linha de herança dos Vongola devido a recessivos ou algum tipo de influência genética por causa da maldição que eles iriam quebrar. P apontou que a chance disso era mínima devido à quantidade de gerações e tempo envolvidos para afastá-los, se é que seu ancestral era sequer um céu. Também havia o fato de que sua tia era um sol latente e que sua família paterna era composta por névoas, então a chama da filha provavelmente não seria um céu. Maínomai sabia que era uma preocupação ridícula, mas isso não o impediu de pensar nisso a caminho do Monte da Perdição. Para distrair seu parceiro, P admitiu que na verdade não tinha lido toda a obra de Tolkien. Sua cópia traduzida de O Hobbit desapareceu durante o único episódio de envenenamento brincalhão que sofreu como aprendiz. Embora tenha feito aqueles que o envenenaram sofrerem muito e se arrependerem, nunca recuperou o livro. Ele também nunca leu O Senhor dos Anéis, embora pudesse inferir as coisas bem e tivesse captado algumas referências culturais. Maínomai ficou horrorizado com a nuvem nunca terminar o livro, mas não revelou a história para ele. Em vez disso, ele continuou falando sobre as línguas da Terra-média e como pouca deriva linguística provavelmente ocorria devido à longevidade das várias espécies que não eram humanos. Caso contrário, os elfos teriam que reaprender o comum a cada 2 séculos por causa da evolução da linguagem. A névoa teorizava que os orcs provavelmente tinham vários dialetos e rápida evolução linguística devido à convergência das línguas e à falta de correção dos anciãos, já que provavelmente eram snagas e logo morreriam de qualquer forma. Era engraçado pensar na fala negra como cheia de expressões idiomáticas e referências e semelhante à fala varia, e por isso era doloroso para os elfos, porque eles não a entendiam. O humor de Maínomai não melhorou, mas ele se cansou de discutir linguística e começou a cantar músicas élficas que P suspeitava terem sido alteradas para se adequar ao humor e irritação geral do parceiro. A névoa caiu em silêncio quando o Monte Etna apareceu à vista, então lá estava o Monte da Perdição. Agora só faltava escalá-lo e encontrar um lugar para jogar o colar. Eles podiam realmente dirigir até metade da montanha antes de ter que estacionar os carros e caminhar. O motorista do médico sabiamente não comentou sobre 2 assassinos varia e um membro da Vongola Medical indo caminhar até um vulcão ativo, mas acendeu um cigarro e se encostou no lado de fora do veículo, ignorando-os.
Olhando para o fluxo de lava árido em direção à cratera acima deles, que estava cheia de vapor, P percebeu que precisariam de alguma alteração para chegar perto o suficiente para realmente colocar o colar. E agora? Mainomai perguntou mal-humorado, chutando uma pedra solta. Vamos até lá, largamos as joias amaldiçoadas no Monte da Perdição e torcemos pelo melhor? Ou existe um procedimento especial para descartar presentes de casamento malignos de maridos vingativos e desprezados de ancestrais distantes? Considerando que estamos basicamente apelando a Hefesto para levantar a maldição, um procedimento apropriado seria sensato, disse o médico secamente, folheando suas anotações. Onde estava? Ah, aqui estamos. Um animal sacrificial seria uma boa ideia, de preferência um burro ou um touro jovem, e seu parceiro Claude terá que fazer o sacrifício e a eventual eliminação das joias. Por quê? P sabia que estava sendo rude, honestamente, não se importava. Ele estava com a carteira, mas gado era caro e comprar um animal só para matá-lo e jogá-lo num vulcão era ridiculamente desperdício. Vocês são parceiros, não são? Disse o doutor da névoa, com acidez. Hefesto jamais ouviria um apelo de quem nasceu da infidelidade de sua esposa. Você deve apelar em nome dele para que aqueles nascidos de sua linhagem fiquem livres da maldição. Ei, espera, o quê? A gente não é esse tipo de parceiro. Mainomai guinchou com as mãos agitadas. É meu filho sendo amaldiçoado, então não devo fazer isso? Como eu disse, você é essencialmente o culpado, apontou o médico, girando uma caneta. Suas opiniões são irrelevantes. Poderíamos visitar a senhorita Lanza, claro, mas ela é mulher, então Hefesto provavelmente não a ouviria e talvez até amaldiçoaria o bebê mais fortemente por despeito. No entanto, se seu parceiro fizer isso, simboliza que a criança nascerá em outra linhagem familiar, e não apenas como herdeira dos pecados de harmonia. Mainoma enterrou o rosto nas mãos e fez sons incoerentes enquanto balançava suavemente para frente e para trás. Definitivamente era um dia ruim para seu parceiro, P concluiu. E não foi a mãe de harmonia quem havia pecado em primeiro lugar? Tudo bem, onde fica a fazenda mais próxima? A nuvem perguntou. Se isso não desse certo, provavelmente jogaria a irritante névoa no vulcão também, mas se funcionasse, teria que encontrar uma forma de retribuir a ajuda do homem. Um pouco a oeste daqui, cerca de 2 milhas, disse o médico despreocupado, apontando. P olhou, avistou um telhado de fazenda surgindo entre as árvores do outro lado do campo de lava e partiu, arrastando seu parceiro pelo braço. Mainoma enterrou o rosto na dobra do braço livre, ainda murmurando em pelo menos 12 idiomas diferentes sobre desgraça e desigualdade de gênero e burros. Seu parceiro era estranho. O fazendeiro claramente não sabia o que pensar sobre 2 homens estrangeiros entrando em sua fazenda querendo comprar gado, mas vendeu corajosamente um touro de 1 ano e murmurou sobre loucos enquanto observava P conduzir o animal de volta montanha acima. Quando saíram da vista da fazenda, Claude pediu ao parceiro que alterasse o tamanho do boi para que ele pudesse carregá-lo nos ombros, e então partiu em direção à cratera em um ritmo mais acelerado. Mainomai, nesse ponto, já não se recusava a olhar para nada e murmurava ferozmente sobre a pederastia na Grécia Antiga e sua mitologia, hipersexualização e objetificação das crianças e a falta de direitos concedidos às mulheres, enquanto pisava forte e olhava para o chão. Zeus aparecia frequentemente, assim como algumas de suas aventuras sexuais mais incomuns que P teria ignorado felizmente. Havia também as menções à mistura de amantes de Poseidon e aventuras sexuais de Metamorfose, que em certo momento resultaram em um cavalo falante. O médico os esperava mais acima e conseguiu manter um ritmo surpreendentemente bom apesar das bordas afiadas dos fluxos de lava, da inclinação e do cheiro e calor cada vez maiores. P ficou impressionado a contragosto, embora a maior parte de seu foco estivesse em multiplicar sua própria força física para poder continuar carregando uma tonelada de gado montanha acima sem tropeçar. O que eu digo? A nuvem perguntou enquanto se aproximavam da cratera. Algo que você quer dizer, tente ser respeitoso, porém disse o doutor com um sorriso passageiro. Não se preocupe com a linguagem, duvido que faça diferença. P usaria polonês então. O polonês havia se tornado a língua da família e dos laços para ele depois que foi morar com os avós. Seria mais fácil expressar seu apego familiar a Mainoma em polonês do que em alemão ou siciliano.
P reconheceu que, como nuvem, seu território consistia nas pessoas que considerava família, a saber, seus avós, seu primo, seu parceiro e, mais recentemente, o filho ainda não nascido do parceiro, junto com a mãe e o meio-irmão desse filho. Em termos gregos antigos, ele era o chefe da família, então fazia sentido exigir que a maldição fosse levantada, na prática, e irritava que aqueles sob seus cuidados fossem considerados inferiores. Maínomai era um assassino da varia Quality por direito próprio e Erika comandava o CDF nos bastidores há anos sem ajuda. Quando chegaram à beira da cratera, Maínomai precisou encantar os dois para não sentirem o calor e encantar o boi para que ele não entrasse em pânico, força multiplicada ou não. Lidar com um animal lutando teria sido difícil para P. A nuvem colocou a besta de pé, juntou algumas pedras como um altar improvisado, jogou o colar enrolado sobre ela, depois arrastou o boi até ele e cortou sua garganta, derramando sangue sobre as pedras e o colar para pingar no chão árido. Peço que a maldição da tragédia seja levantada do meu parceiro e de seus filhos, disse P baixinho, mas firmemente em polonês, porque eles são meus e quero que estejam seguros e bem. O boi em sua mão parou de lutar gradualmente e ficou mole, então P o abaixou até o chão antes de pegar cuidadosamente o embrulho encharcado e seguir até a borda da cratera. Houve uma nuvem extra grande de vapor e gás fervente quando ele chegou à borda, forçando a nuvem a apertar os olhos e encolher os ombros para poder respirar através da gola da jaqueta. Um brilho vermelho nas profundezas provava que realmente havia lava lá embaixo, então P calculou cuidadosamente uma trajetória apropriada e jogou o colar na cratera, ainda enrolado na camisa agora arruinada. Então ele recuou rapidamente, porque quebrar maldições era frequentemente explosivo. Houve uma pausa, então toda a montanha tremeu por um instante e um rugido de gás e som subiu da cratera, quase derrubando P enquanto ele recuava apressadamente pela encosta abaixo. O terremoto terminou quase tão rápido quanto começou, mas a safada de fumaça e pequenas pedras continuava, então a nuvem ficou mais do que feliz em arrastar seu parceiro de volta pelo caminho por onde vieram, mesmo enquanto o doutor lutava para acompanhar e rabiscava loucamente em suas anotações. E daí? P finalmente perguntou quando estavam mais ou menos na metade do caminho de volta para os carros. Funcionou. A maldição agora foi quebrada, então poderei desembaraçá-la do seu parceiro e descartar os resíduos, disse o médico com um sorriso largo. Claro, como mencionei antes, não há muito que eu possa fazer sobre as cicatrizes, mas a condição dele será estável e ele poderá visitar a senhorita Lanza sem machucar ela ou a criança. E o Monte da Perdição nem sequer entrou em erupção, disse Maíno, mas sem sentido. Eu não esperava que as coisas dessem tão bem. Como você não está mais amaldiçoado pela tragédia, talvez precise se acostumar, disse o doutor, cutucando Maínomai com a caneta. Continue andando, quando eu terminar, você já terá terminado por hoje. Sim, doutor Morial, disse Maínomai, revirando os olhos. A outra névoa soltou uma risada curta. Doutor Morial, é? Bem, suponho que eu poderia transformá-lo em um cavalo se realmente quisesse. Você seria um excelente cavalo de corrida. Não, disse P repressivamente, ele já tinha tido o suficiente de melodrama da névoa e das loucuras relacionadas à maldição por um dia. Maínomai. Tá bom, vou me comportar, seu parceiro murmurou, tropeçando levemente nas pedras soltas. Montanha idiota. P balançou a cabeça, levantou seu parceiro e o colocou sobre o ombro em um porte de bombeiro. Eles se moveriam mais rápido assim, já que o médico claramente não tinha intenção de esperar até que chegassem ao carro para desvendar a maldição. De fato, como esperado, Maínomai já dormia profundamente quando chegaram à estrada, então P só teve que prendê-lo no assento e dirigir de volta para a mansão varia enquanto seu parceiro roncava suavemente. Maínomai acordou quando se viraram em direção ao castelo da varia e imediatamente se sentiu péssimo. P, esquecemos do meu irmão. Ele vai se casar depois que se formar. Ele acrescentou em um sussurro horrorizado. O colar sumiu, disse seu amigo enquanto virava o carro na entrada. E a maldição estava mal enraizada em você e é voltada para mulheres. Ele pode ter algum dano da maldição, mas sem o colar como âncora, ela deve desaparecer antes de casar e seus filhos devem ficar livres de maldição. Eu sabia disso, só não pensei direito. Desculpe. Ainda quero fazer uma verificação por conta própria, então preciso saber o que procurar.
A maioria dos escaneamentos de névoa é voltada para confirmar o que já se suspeita, então vou ter que pegar anotações do Dr. Morial sobre essa maldição, nem que seja só para meu prontuário médico aqui. Você acha que eu preciso fazer uma limpeza dos meus quartos? Provavelmente não faria mal, mas eu precisaria saber o que estou procurando, se não chamas de névoa. Você não roubou uma cópia das anotações dele? Essas notas são vinculadas, é um tipo de encantamento com laços estreitos com alteração e conjuração. A maioria das névoas não se preocupa com isso, exceto para encantar armas com um vínculo, que também é bem raro até dentro dos varia. Você precisa poder usar algumas chamas de névoa para acessar o que estiver vinculado e eu teria que copiar exatamente as chamas dele para acessar, o que é bem perceptível. Alguém usa armas vinculadas? Tenho um facão boom dentro da jaqueta do uniforme, mas sempre esqueço que o tenho, já que não sinto o peso dele. Sei que a espada do Capitão Squalo é boom, que é como ela encaixa nas mangas dele, e como o Bel carrega tantas facas, além de algumas serem cópias das nuvens, embora eu não tenha certeza de quais das chamas secundárias de Bel são mais fortes. Então conseguir essas anotações sem matar o Dr. Morial é praticamente impossível, mesmo para varia. Seu amigo fez um som na garganta. Então, em vez disso, eu peguei a carteira dele. Maenomai disse animado enquanto estacionavam, mostrando seu prêmio. P. riu. Quer reembolso pelo touro ou devemos cobrar pelo péssimo jeito que ele teve ao lado do paciente? Sofrimento indevido de um paciente, certo? Se nada mais, poderíamos recorrer a um pouco de fraude com cartão de crédito por crueldade desnecessária, porque aquele truque com seu território e a ilusão Erika foi simplesmente maldoso. Maenomai terminou essa conversa com um reclamo. Acho que tenho uma ideia melhor e podemos pagar a dívida sobre o conhecimento da maldição e sua quebra. Pode acabar com o Dr. Morial sequestrado por alguns dias, mas vai implorar para seus amigos do médico usarem seus poderes burocráticos para conseguir todas as anotações da maldição para seu prontuário médico. Eles precisam saber que tipo de dano você tem, afinal. O Dr. Morial não especificou além de ser permanente, mas a varia vai encarar isso como um desafio. Maenomai assentiu. Fazia sentido e ele já queria passar um tempo com a divisão do sol de qualquer forma. Talvez eu possa conversar com alguns dos outros sóis também, não só com o Magaribi. P enviou seu parceiro para encantar Magaribi, o sol que praticamente comandava tudo relacionado a produtos químicos na varia medical. Maenomai era amigo desse sol em particular e era assim desde que tentaram vários medicamentos para o Tadanévoa logo após o diagnóstico. Eles encontraram um que funcionava e com o qual seu parceiro podia conviver, mas o uso era mínimo, pois seu parceiro já havia criado estratégias de enfrentamento há muito tempo e as quedas de energia tornaram o trabalho durante viagens pela Europa e além mais irritante do que o foco extra valia a pena. Em vez disso, P encontrou Gu e passou adiante que o Vongola tinha um especialista em maldições que Maenomai chamava de Dr. Morial. O discurso carregado de metáforas de Gu era notavelmente menos confuso do que o normal e a nuvem suspeitava que o Dr. Morial logo seria sequestrado por 1 ou 3 dias por um bando de névoas assustadoras. Se o Dr. Morial queria passar suas habilidades e especialidade, era melhor tentar fazer isso para as 5 névoas que trabalhavam para quebrar maldições para os varia. Se nada mais, os varia obteriam mais informações sobre maldições. Amanhã ele teria que conversar com vários empreiteiros para começar a construir o novo lugar. Ele poderia deixar seu parceiro com Erika por um dia, mesmo que seu parceiro pudesse se entreter com o resto da varia. Não era como se a névoa soubesse muito sobre construção e era fácil planejar uma casa com algumas ilusões para ver como realmente ficaria, então tudo já tinha sido planejado extensivamente, só precisava ser construída, o que era fácil, pois a papelada e as licenças necessárias foram processadas em tempo recorde graças às conexões da varia. Ele ainda precisava consultar alguém sobre um encanador, pois isso era algo que ele não sabia. Além disso, ele provavelmente deveria ligar e perguntar se Erika estava livre naquele dia, já que ela e a parceira precisavam conversar. Maenomai, vestindo roupas civis muito elegantes, foi escoltado até os aposentos de Erika e entrou. A segurança feita pela névoa era tal que os lacaios não tinham mais acesso, mas não encontrou Erika na sala de estar. Em vez disso, encontrou um galgo dormindo e Amadeu colorindo um livro. Sua mãe te deu um cachorro? Ele perguntou ao filho de Erika. O filho mais velho dela,
depois que a filha nasceu. Não, Hamlet, Anthony e o tio Federico deram Mai para a mamãe. Ele deu o nome do cachorro em sua homenagem. Não, Mai disse para a criança, sem querer deixar a criança entrar no trocadilho com o nome do galgo. Federico deu o nome de Nunca Nunca ao cachorro e entregou o cachorro para Erika. Isso foi bem sutil da parte do herdeiro Vongola. Que hipócrita da parte do homem também. Eu só pensei que ele era seu porque Federico disse que ia dar um cachorro para ela no dia da libertação, que é em abril. Hamlet disse que Federico já tinha o cachorro e, quando a bisavó morreu, disse que a mamãe precisava de mais companhia, então deu a Mai para a mamãe. Você acha que eu deveria dar um carinho para o Federico em troca, já que ele deu o cachorro para sua mamãe? Ele perguntou ao menino. Que tipo de animal de estimação? Amadeu perguntou, abaixando o giz de cera. Um gato. Como ele vai estar ocupado com a vongola, ele precisa de um animal de estimação que se saiba cuidar sozinho. A névoa disse virtuosamente. E não seria culpa de Maeno, mas se o gato decidisse fazer Federico se divertir muito agradando aos caprichos da criatura. A varia tinha alguns gatos realmente inteligentes, alguns muito grandes e outros muito exigentes. A questão era, qual gato? Não o fantasma da Overseag, mas talvez a Banshee? Banshee era menor na escala para um dos gatos da varia, mas inteligente o suficiente para abrir a maioria das portas e exigente o bastante para miar alto por atenção. Não conte para ele, tá bom? Isso estragaria a surpresa. Eu prometo, disse Amadeu seriamente, olhando nos olhos de Maenoma enquanto fazia isso. Bom. Você vai me mostrar o que está colorindo. Erika voltou para seus aposentos depois da conversa com a mãe, já sentia um leve tédio, e embora não pudesse fazer nada oficialmente pela limpeza, podia pelo menos conversar com várias pessoas e avaliá-las para promoção ou verificar se suas opiniões eram adequadas para o cargo. Um porteiro ou garçom intolerante poderia insinuar ou realmente ser um insulto para quem visitasse, pelo menos eles definiriam o tom de como o restante da visita seria decorrido. Avaliações das opiniões e ideias daqueles dentro da limpeza eram algo que precisava ser feito, mesmo que não fosse um trabalho no mesmo nível que ela fazia no CDF. Maenoma? Ela perguntou ao entrar no quarto e vê-lo ali. O que você está fazendo aqui? Você chegou mais cedo do que eu esperava. P está fazendo coisas chatas de adulto e eu precisava falar com você sobre coisas importantes de adulto, mas tenho o dia todo para isso. Então Amadeu e eu ficamos colorindo até você voltar. Também conheci a Mai e você pode ver o quanto ele ficou animado com isso. Um olhar provou que o galgo estava bocejando e se espreguiçando antes de se aproximar dela. Ela estendeu a mão automaticamente para acariciar a cabeça do novo cachorro, mesmo tendo o galgo há menos de uma semana. Bem, meu dia também está livre, mas o do Amadeu não. Ele vai brincar com amigos hoje e almoçar com eles, então só preciso levá-lo até lá e já volto. Maenoma não estava exatamente ansioso para essa conversa que se aproximava. Como exatamente se pede desculpas por infligir uma maldição de família que você nem sabia que tinha? Será que isso fez algo com seu amigo antes do Dr. Morial removê-lo? O Dr. Crepe disse que não havia dano permanente, mas Maenoma não sabia o que qualificava como dano permanente se não fosse letal ou incapacitante de alguma forma. Ele também não gostava da ideia de que o médico precisou consertar danos temporários. Ele nem podia pedir conselho ao cachorro, não que Mai pudesse realmente lhe dizer algo. O galgo seguiu Erika e Amadeu para fora da porta. Decidindo assumir o sofá recém-desocupado, ele se preparou para uma breve espera. Cerca de 7 minutos depois, Erika voltou e se acomodou no sofá ao lado dele, então Maenoma a puxou para seus braços e se deleitou na sutil tranquilidade que ela emanava. Então o cachorro pulou no sofá com eles, o que exigiu alguns ajustes. Então você e o bebê estão livres de maldição? Ele perguntou. Sim, e imagino que você já conheceu o especialista em maldições dos Vongola. Erika soava ironicamente divertida, a traidora. Por outro lado, Maenoma sabia que, se tivesse que lidar com alguém assim regularmente, provavelmente teria que ajustar seu senso de humor para lidar com a ruíma do jeito do homem com a delicadeza. Tenho chamado ele de Dr. Morial. Maenoma admitiu. Combina bem.
Ele tem péssimos modos no telefone e basicamente me disse que a senhorita Lance e a criança foram afetidas por uma maldição familiar particularmente feia de vocês, quando eu nem sabia que tinha uma, então fiquei preocupado. Então houve a menção de que eu consertei isso e é uma menina, o que foi surpreendente com um toque de seu idiota, é uma maldição óbvia. Foi então bem sugerido que, se a maldição da família não pudesse ser quebrada, eu não poderia ficar perto de nenhum de vocês a menos que quisesse infligir uma maldição da tragédia para vocês dois de novo. E então ele disse sim. Vocês estão praticamente permanentemente danificados por isso, então divirtam-se com isso, pois não expliquei o que é esse dano. Então determinamos que a maldição estava ligada a uma relíquia que P iria dar aos especialistas em maldições da varia, que normalmente não fazem maldições médicas e coisas do tipo. Cerca de 1 hora depois, foi quando o Dr. Morial finalmente decidiu que era inquebrável e que era melhor simplesmente destruir o colar. Então eu e o Dr. Morial fizemos uma viagem ao Monte Etna para jogar as joias amaldiçoadas no Monte da Perdição. Depois de P ter sacrificado um touro como oração ao deus da forja que decidiu amaldiçoar os descendentes de uma das crianças nascidas dos assuntos da esposa, então por favor, levante a maldição, obrigado. O quê? Exatamente. Esse foi meu ontem. Como foi o seu? Ele perguntou, numa clara tentativa de mudar de assunto. Bem mais chato. Na verdade, era sobre isso que eu estava falando com minha mãe. Porque sem algo mais intelectual para fazer do que passar tempo com meu filho e às vezes fazer crochê, eu vou enlouquecer. Avaliações de furtividade. Maenomai concluiu após alguns momentos de reflexão. Você fazia isso nas festas de Natal e Ano Novo, então pode fazer agora. Mais devagar, mas sem muita suspeita porque você está entediada enquanto está grávida e o Amadeu tem aulas, amigos para brincar e cochilos, então você tem tempo livre para conversar com praticamente todo mundo. É tão óbvio assim? Érica obviamente esperava que não, afinal, o objetivo das avaliações furtivas era que elas eram furtivas. Ah, provavelmente não. Quem tem ideia do que você realmente fez no CDF um cérebro não vai se enganar nem por um minuto, mas acho que não são muitos desses. Se alguém mais notar, teria que ser muito observador e meio paranoico. Isso só significa que eles realmente deveriam ser promovidos a um nível superior, a menos que sejam muito problemáticos para manter, caso em que você pode matá-los desde que tenham alguém para substituí-los se forem realmente bons no que fazem, demitam eles. A limpeza dos Vongola demite ou realoca pessoas. Bem, você ainda pode mandar matar porque os Vongola são da máfia e fazemos isso, mas bem, provavelmente não precisa. Erika riu disso. Maenomai sorriu porque não fugia da realidade do que a varia fazia. Os Vongola podiam enfeitar seus negócios ilegais com ternos bonitos e linguagem sutil. Então mesmo com a suspeita de que a equipe poderia ser segregada o suficiente para ser um risco mínimo para as operações, mas não havia como embelezar o que a varia fazia o suficiente para manter qualquer membro da equipe de limpeza desconhecendo o que a varia fazia. Não quando os uniformes eram enviados para a lavanderia com sangue e violência, certos veículos eram reservados para os membros mais bagunçados da varia, completos com cobertores para cobrir manchas de sangue no banco de trás que não saíam e havia até um cadáver ocasional arrastado pelos corredores. E como foi sua visita em casa? Erika perguntou. Você me contou um pouco sobre isso por telefone, mas não ouvi muita coisa desde que você voltou. A morte da bisnona pegou todo mundo de surpresa e depois aconteceu o funeral, então não tivemos muito tempo para conversar. A não ser que você conte eu chorando em cima de você como conversa. Foi bom, melhor do que da última vez, até. Vi minha tia, ela estava bem. Acho que ela está triste porque meu irmão se mudou e eu não a visitei com frequência, embora eu ligue com frequência. Ela ainda está ensinando dança, então está ocupada. Senti falta de ver meu tio, mas ele nunca mais foi o mesmo desde que meu primo morreu, provavelmente por causa daquela questão melodramática e maliciosa da maldição da tragédia que agora foi resolvida. A proximidade um do outro piorou ou algo assim? Provavelmente piorou, o que é bom, já que a maldição foi com colar, embora eu precise ver meu irmão para ter certeza porque ele está noivo, então preciso das anotações médicas lá, mas tenho meu amigo da medicina usando poderes oficiais para puxar isso. Bem, pelo menos a maldição foi quebrada.
Erika disse. Tem isso, mas qualquer dano deixado precisa pelo menos entrar nos meus prontuários médicos. Falando em prontuários médicos, meus pais não tiveram problemas médicos pendentes, principalmente porque não viveram tempo suficiente para desenvolvê-los, então também conseguiu da minha tia e conseguiu uma cópia do meu tio paterno de alguma forma. Acontece que as pessoas resistem bastante à ideia de dizer para uma criança que sua mãe foi internada por um vampiro que quer Drácula e existe a chance de ela não sobreviver, então finja que é uma doença fatal. Agora, a morte do meu pai foi diferente, pois alguém o rasgou ao meio. Teria sido bom saber como ele morreu antes para eu não pensar que causei a morte dele com uma maldição da névoa por anos. Você sabia usar suas chamas então? Erika, curiosamente, não comentou sobre a coisa dos vampiros, o que sugeria que ela já sabia delas. Talvez por Otava? As histórias de guerra da velha provavelmente tinham vampiros em algum lugar e ela não teria deixado seus netos saírem pelo mundo sem saber dos riscos. Na verdade, não. Eu tinha 10, quase 11. Discuti com ele e foi assim que usei as chamas pela primeira vez, o que diz tudo sobre como eu me sentia por ele naquela época. Eu queria que ele sofresse, embora não tenha especificado como. Recebi a notícia da morte dele quando eu tinha 13 anos, o que foi 2 anos aprendendo a usar os limites das chamas de névoa por conta própria e, bem, foi uma conclusão simples. Provavelmente tive alguma participação, já que o laudo da autópsia dizia que ele tinha tumores benignos causando pressão no interior, mas embora provavelmente doloroso, isso não é exatamente fatal imediatamente, provavelmente causou muita ansiedade, preocupações médicas e dor, então o sofrimento aconteceu. A morte aconteceu quando alguém segurou uma perna e outra em seu pescoço e puxou com força em direções diferentes. Preciso falar de outra coisa. Nomes de bebê. Não quero pensar nesses momentos do momento. Com Amadeu, eu fiquei obcecada pelos nomes até encontrar o que achei perfeito e, quando ele nasceu, mudei de ideia, suspirou, balançando a cabeça com pesar. Nomes têm que se encaixar, afinal. Disse Mainomai. Esses não podem ser decididos até que você os saiba. Não realmente. Ele não comentou sobre as várias outras preocupações que deviam estar ligadas a ser uma grávida de 15 a 16 anos com o pai do filho definitivamente fora da história. O homem havia sido morto pelo tio dela logo após agredi-la, Sir ouviu direito nas entrelinhas. Eles caíram em silêncio e carinho enquanto ambos faziam uma pausa e pensavam sobre as coisas. Havia muito a ser dito, de verdade. Acho que já descobri o que fazer quando me aposentar da varia. Faltam pelo menos alguns anos, mas minhas habilidades e inclinações são tais que terei problemas se algum dia tentar trabalhar no setor civil, já que tenho um pouco de dificuldade para fazer a mesma coisa dia após dia. Tradutor é bom, mas a máfia tem gente fluente o suficiente para não haver muita ligação, considerando que as 6 línguas que os defensores Vongola são praticamente as línguas oficiais do submundo, então a maioria das pessoas as aprende ou conhece quem as conhece. Além disso, a maioria tem problemas com cleptomania e isso praticamente exclui qualquer emprego que tenha a menor conexão com política, ensinar línguas e coisas do tipo para herdeiros ou quem for. Quantos idiomas exatamente você conhece? Fluentemente? Mais de 50. E isso é pelos padrões da varia, então eu provavelmente poderia adicionar mais 30, incluindo alguns que nem são realmente reais. Alguém fez um relatório em Klingon uma vez e foi bem hilário, mesmo que o capitão não tenha achado graça. Também sei algumas linguagens de computador, principalmente o suficiente para incluir condições e senhas de encantamentos, então isso é algo para desenvolver e aprender no futuro. Provavelmente ainda vou trabalhar para a varia de alguma forma, provavelmente em computador, já que cada vez mais pessoas estão indo para o digital para tudo, então isso vai me manter no país, fora do campo e não a 6 horas de avião. Vai ser bom ter você por perto, mesmo que esteja ocupado. Minha querida, você está dizendo isso porque eu te mimo? Mainomai provocou. Não, é porque você é doce, engraçado, gentil e um bom amigo mesmo depois do nosso caso. Eram coisas assim que tornavam Erika maravilhosa, não havia outra mulher que ele já tivesse conhecido que tivesse sido tão legal com ele. Eles sempre faziam questão da cleptomania ou da falta de humor ou de ser varia, ou ocasionalmente de ser amigável com todo mundo, como se ele estivesse flertando de propósito para chateá-las ou algo assim.
Então talvez essa maldição não tenha sido tão ruim assim, pelo menos para nós. Quero dizer, se eu não quisesse evitar uma repetição de algo parecido com o grande fiasco da confeitaria de 1997 e fazer minhas compras, nunca teríamos nos conhecido. Não posso dizer que deu tudo tão mal para nós, considerando tudo. Ah, e eu provavelmente deveria devolver a carteira do Dr. Morial. Peguei ela dele ontem. Depois do almoço. Estou com fome. Erika disse firmemente. Certo. O que você quer? Ah, e a Mai também. E se durante o almoço ele ouvisse que alguém encontrou um bilhete dizendo que o Dr. Morial havia sido sequestrado e seria devolvido em 3 dias, Mai poderia dizer honestamente que ficou surpreso, principalmente por terem sequestrado o Dr. Morial tão rápido. Ele teria pensado que seria amanhã, no mínimo, mas bem, ainda poderiam conversar mais sobre coisas que Erika precisava saber e que a doutora Morial eventualmente traria à tona caso visse novamente. Haveria acompanhamentos para a maldição? Ainda assim, não era algo fácil de trazer em uma conversa. Almoço com um amigo não precisava incluir conversas pesadas. Então, depois que os servidores foram embora, Mai direcionou o restante da conversa do almoço para tecnicalidades e sutilezas do uso das chamas de névoa, desta vez focando em maldições de névoa, que na verdade eram uma forma de alteração com a intenção de causar danos ao bem-estar mental, físico ou espiritual de uma pessoa. Encantamentos eram mais temporários e exigiam um pequeno grau de foco e energia para serem mantidos constantemente. Uma alteração exigia muito mais chamas e vontade, mas uma vez feita, qualquer alteração era permanente até ser revertida ou liberada e, portanto, quebrada. Então, o que você quer dizer? O Dr. Morial disse que a maldição não era baseada na chama de névoa e que ele não conseguia quebrá-la, daí a viagem inspirada em Tolkien ontem. Ele também disse que a maldição estava mal enraizada em mim, parte do que pode ser por eu ser homem, em parte por eu nunca ter usado o foco e parte por como essa maldição decidiu o que era tragédia e o que não era. Ele precisava obter essa informação de alguma forma, decidir o que era demais e o que não era suficiente e influenciar as circunstâncias ao redor. Tragédia não é um equilíbrio fácil de alcançar, eu acho, porque quebrar pessoas não é trágico, mas sim lamentável. E claramente a linhagem teve que sobreviver e passar o colar e, portanto, o foco da maldição. Pessoas quebradas geralmente não são reprodutivas bem-sucedidas, salvo certas circunstâncias específicas, e considerando os tempos e eras, ter filhos nem sempre teria sido suficiente para garantir o sucesso e a continuidade da linhagem. Quero as anotações sobre a maldição para poder examiná-las e ver como funciona, se conseguir. Não pude examinar sozinho porque da última vez que vi, ia colocar e agora ele foi derretido. Colocar o colar teria sido ruim, imagino. Teria feito a maldição pegar, no mínimo. Fico imaginando como ela teria interagido com meu senso distorcido de tragédia, mas provavelmente de forma estranha. Senso distorcido de tragédia? Por muitas coisas, meu entendimento de tragédia é estranho. Distorcido é como a Mabi disse, o que não tem as melhores conotações. Para eu chamar assim, é ou na escala de um desastre em toda a cidade ou de algumas pessoas que eu não conheço muito bem. Sei que não consigo reconhecer quando vejo e não vejo isso em mim mesmo. Claro que sei que algumas coisas são trágicas, mesmo que a palavra seja mal usada por definição, mas é porque alguém já disse isso primeiro. É por isso que não posso realmente amaldiçoar ninguém, especialmente se eu usar essa palavra. Há uma diferença entre um acidente trágico em que um carro cai de um penhasco matando ou incapacitando quem está dentro, e um deslizamento de terra que derruba uma ponte e alguém fica preso com cadáveres por horas. Erika claramente percebeu a diferença. Veja, você entende as coisas que tornam algo mais ou menos trágico por natureza. Para mim, elas acontecem como parte da realidade, então é mais uma questão de azar real. Também é azar, para mim, que alguém tropece numa padaria, sobremesas recém-assadas espirrem por todo lado, sacos de açúcar caírem e criem uma bagunça enorme que parecia saída de uma comédia. Eu não consegui comprar o que queria naquele dia. Ele fez bico e depois sorriu. Esse é o resumo do que aconteceu durante o grande fiasco da confeitaria de 1997. Existem outros incidentes assim, embora não tão extensos.
Então ter essa maldição torna essas coisas explicáveis, embora eu achasse que era só azar da minha parte. Isso não me deixa louco e não é a origem do meu nome varia, mas é algo que você precisa saber porque o Dr. Morial provavelmente vai mencionar isso de alguma forma quando formos devolver a carteira que peguei emprestada, nem que seja só para perguntar como eu e todo mundo deixamos passar os sinais que ele está vendo. Quer dizer, tem alguém que suspeitamos ter uma maldição na jaqueta, porque ele continua perdendo ou deixando elas irreparavelmente danificadas, na maioria das vezes, na verdade irreparavelmente danificadas. Mas como é inofensivo e alguns de nós estão irritados com ele por causa daquela pegadinha do microfone de 1 ano atrás, ninguém checou isso de propósito. Erika riu de novo. Uma maldição de jaqueta. 4 deles em uma semana, uma vez confirmou Mainomai. Ele tem sido mais ou menos um dos testadores de durabilidade dos uniformes desde então, se existe, tem ajudado o fator de proteção dos uniformes. Não é a carteira dele, mas bem, a varia paga bem. Pelo menos seu trabalho nunca é entediante. A varia vive para surpresa. E depois Mainomai não ficou realmente surpreso que o Dr. Morial estivesse ocupado com outras coisas e fora da propriedade, como disse a secretária do serviço médico. Então Mainomai deixou a carteira que havia encontrado no escritório e levou Mai para sua corrida enquanto Erika observava. Traduções. Mainomai igual estou louco, estou fora de mim, grego. P igual cinza incandescente, tcheco. Joia igual joia, tesouro, português. Motek igual docinho, hebraico. Keomu igual enchente, literalmente muita água, coreano. Derecho igual tempestade de vento com ventos em linha reta, também à direita, a direção, o sentido legal e correção, e direção, espanhol. Senk igual sombra, servo croata, também afundado, norueguês bokmal, despojos de guerra ou danos de guerra, japonês. Glace igual sorvete, sorvete, copo, espelho, francês. Lobo igual lobo, inglês. Sus igual lobo, também dude, finlandês. Geer igual caçador, luxemburguês. Mistério igual literalmente, pessoa do esterco, bastardo, pessoa desagradável, alemão. Doan igual Deus, como no Deus cristão, romeno. Gul igual Gol, o espírito que se alimenta de cadáveres, alemão polonês. Doutor Morial igual viviseccionista e cirurgião do livro de H.G. Wells, A Ilha do Doutor Morial. Omak 1, consultor do Dr. Morial. Squalo tinha ouvido tudo sobre a pequena viagem de Mainomai e a Etna por Kushizaki, que achou hilário terem tido que sacrificar uma vaca no topo de um vulcão para de alguma forma desamaldiçoar Mainomai. Como isso funcionava, o espadachim não fazia ideia, mas poderia ter sido uma cláusula. Colocar cláusulas em maldições fazia com que fossem menos esforços para lançar, embora corressem o risco de que a pessoa amaldiçoada conseguisse se aproveitar da cláusula para se desamaldiçoar. Mas não era realmente problema dele, além de saber que a cleptomaníaca névoa havia sido amaldiçoada e que isso provavelmente teve efeito cascata em missões passadas. Considerando algumas das coisas que aconteceram em sua turnê mundial enquanto tinha Mainomai em seu esquadrão, Squalo definitivamente podia ver isso sendo verdade. Então, como punição por não ter percebido antes, Squalo ordenou que Mainomai encontrasse todos os relatórios de todas as missões que já havia feito e os entregasse à divisão de maldições da limpeza para análise. O relatório provavelmente levaria algumas semanas, já que Mainomai fazia parte da varia há pouco mais de 5 anos e estava envolvido em muitas missões devido às suas habilidades linguísticas e sociais. O telefone tocou, Squalo atendeu. Mansão Varia, fala Superbi. Olá, Squalo era a Madame Vongola. Squalo a conhecia bem desde que conheceu o chefe. Foi muito educativo. Tenho motivos para acreditar que a varia pegou emprestado o especialista em maldições da Vongola Medicina. Podemos tê-lo de volta antes de quinta-feira de manhã, por favor? Ele tem consultas agendadas que realmente não podem ser adiadas. A mente de Squalo girava tentando pensar em quem ela poderia se referir. Isso é sobre o Dr. Morial. Esse era o único especialista em maldições que provavelmente interessava aos varia, já que ele havia diagnosticado Mainomai e Magaribi exigirá anteontem que ele assinasse o pedido dela para as anotações do homem sobre a condição da névoa, para que pudessem ser adicionadas aos seus prontuários médicos da varia.
Esse não é realmente o nome dele, mas serve, disse Maria Chiara Vongola, soando levemente divertida. E sim, estou falando dele. A Vongola Medical também tem um fundo reservado para pagar as despesas de quem estiver aprendizado de um especialista, desde que esteja disposto a servir na Vongola Medical por pelo menos uma década após a conclusão do treinamento e treinar um sucessor antes de partir. Então deixe isso claro para quem se interessou por ele. Bem, seria uma carreira pós-varia muito boa, se você conseguisse. Squalo suspeitava que ser especialista em maldições e medicina pagava muito bem. Quinta-feira, ele perguntou. Ou antes, de preferência na quarta-feira à noite, pois ele vai precisar poder trabalhar na quinta-feira, disse o chefe de limpeza secamente. Sério, Super B, não me faça ir lá. Isso sim era uma ameaça. Era até uma boa ameaça. Vou passar adiante a lembrança dos compromissos anteriores do doutor. Obrigado. A linha caiu. Squalo largou o telefone e saiu de seu escritório em direção à enfermaria. Se eles não estivessem lá, teria que checar o porão onde os quebradores de maldições tinham suas oficinas. Quanto mais cedo ele recusasse a ameaça da Madame Vongola, mais rápido poderia voltar para sua própria papelada. Squalo atacou a enfermaria, pois o lugar estava mais vazio do que Squalo se lembrava de ter visto. O guarda da porta só mencionou que o Dr. Morial havia sido levado para o porão. Um dos aprendizes do sol de plantão acrescentou que havia pegado emprestado um dos auditórios, mostrando o celular como prova. Descendo para o auditório ocupado mais próximo, Squalo encontrou alguns varia, principalmente sóis e alguns que ele sabia que tinham chamas de névoa secundárias como ele, comparando anotações e teorias sobre tipos de dano causado por maldição e como consertá-los. Como os termos técnicos eram novos e passavam por cima de sua cabeça, Squalo percebeu que teria que conseguir um relatório e, de preferência, uma cópia completa das anotações originais também. Essas varia não tiveram problema em direcioná-lo para as oficinas abaixo onde metade da turma havia fugido com a doutora Morial. Isso realmente fez Squalo se perguntar se havia algo nas chamas da névoa que transformava as pessoas em sequestradores. Nila e as arpias haviam sequestrado Federico, Kushizaki havia sequestrado tanto Joia quanto sua atual aprendiz, e agora parecia que metade da divisão da névoa havia conspirado para adquirir e conter a doutora Morial. Ao encontrá-los na primeira loja de maldições, a placa na porta dizia que era loja de maldições #1, Squalo espiou e, ao avistar um mist desconhecido de um casaco médico Vongola, passou a mensagem de Maria Chiara, que foi recebida com gemidos e muitos bicos. Ele acrescentou que queria um relatório e que eles sempre poderiam sequestrar o Dr. Morial novamente. Houve muitos aplausos por isso, mas era melhor que, se quisessem um professor convidado, agendassem essas coisas pela limpeza com antecedência. Squalo voltou ao escritório para se concentrar na papelada, se perguntando por que todas as pessoas que conhecia eram loucas. E por que era tudo isso que Mists não tinha problema com sequestro, mesmo que o Dr. Morial parecesse feliz por ter sido sequestrado. O Mac 2, o novo gato de Federico. Maenoma estava confusial quando deixaram Banshee para seu novo dono. Mab havia chamado Banshee, mas, bem, gostava do gato que ela poderia ser. O gato não chegava ao valor de uma noite inteira de sono e sexo ininterrupto. Os dois Mists e o gato nem precisaram invadir. Maenoma era um rosto familiar para o porteiro. Fusial era apenas um dos amigos dele que também era amigo de Erika e o gato provavelmente nem tinha sido notado, por mais ilusão que fosse. Encontrar os quartos de Federico também foi fácil, pois Erika lhe contou que os andares superiores da ala Vongola estavam praticamente vazios, exceto por alguns quartos que realmente estavam em uso. Então, uma pequena investigação mostrou quais quartos pertenciam a quem. Eles não queriam deixar Banshee no antigo quarto do boss, por exemplo, mesmo que o gato pudesse fugir com um pouco de tempo e esforço. Invadir o quarto de Federico foi um pouco difícil, mas fácil o suficiente para duas pessoas de qualidade varia. A grande suíte de quartos de Federico estava vazia no momento, então Fusial fez alguns toques de última hora. Um pouco de escovação no gato prateado e branco com padrão de smoking deixou o pelo do gato liso e em ordem. A escovação também manteve a atenção do gato tempo suficiente para Maenoma enrolar uma fita e um bilhete no pescoço do gato, amarrando a fita em um daqueles grandes laços e depois acariciando o Banshee até que o felino imperioso decidisse investigar seu novo domínio a fundo.
Ouvir o discurso de despedida de Fuzial para o gato foi um pouco estranho e provou que o outro Mist estava apegado àquele gato apesar de sua disposição em reamortizá-lo às custas de Federico. Mas não era tão apegado para ficar com o gato. Bansh havia ganho seu nome e alguém já havia alterado seu concerto há muito tempo e, bem, a varia tinha alguns gatos muito assustadoramente inteligentes e Bansh era inteligente o suficiente para até abrir alguns tipos de portas trancadas. Um pouco de cutucada com chamas de névoa e foi simples mandar o gato dormir até Federico entrar. Então ele e Fuzial foram buscar Erika e Amadeu para se divertirem nos jardins. Mabi tinha trabalho a fazer hoje, afinal, e passar tempo com Erika tinha sido o motivo de terem aparecido no Forte de Ferro em primeiro lugar. No entanto, foi no dia seguinte que os resultados da decisão de deixar Bansh mostraram seu valor, pois, segundo rumores, o herdeiro Vongola realmente gostava do gato, apesar de ele causar um ferimento moderado nos dedos do seu Lightning. Sua tempestade até carregava o gato por aí. Aqui está Bansh, a gata mais ardilosa que já vi, disse Fuzial. A gata deveria diminuir quantos amantes Federico traz para a cama, menos chance de alguém transformá-la em cadáver no quarto. Que a Bansh mostre suas verdadeiras cores em breve. Maenomai não ouviu nada por mais de uma semana, apesar de visitar Erika todos os dias, então o fato de Bansh se tornar um gato Vongola ficou para o fundo da mente dele desde que entreter sua amiga grávida e conhecer seu filho eram mais importantes. No entanto, quando numa manhã chuvosa de abril, a porta lateral da ala da família Vongola foi aberta por uma criada risonha, em vez de um lacaio tranquilo. Como visitante regular, Maenomai havia sido apresentado à existência dessa porta lateral e autorizado a usá-la. A névoa soube imediatamente que algo havia acontecido. O que está acontecendo? Ele perguntou curioso. As risadinhas da criada a dificultavam de entender, mas Maenomai logo entendeu e também ria, acompanhando-o até a suíte de Erika, parando ocasionalmente para respirar ou gesticulando de forma extravagante. A chuva começou por volta das 4:30 da manhã, momento em que o novo gato do herdeiro decidiu prontamente que queria sair. Como estava trancado na suíte do herdeiro com o referido herdeiro e guardiões, decidiu que a melhor forma de sair era pedir para alguém abrir uma porta ou janela para ele. O miado não só acordou Federico e seus guardiões, que estavam dormindo para recuperar dos efeitos alcoólicos de uma festa de aniversário, mas também metade dos outros moradores, que estavam convencidos de que seu herdeiro estava sendo assassinado horrivelmente. A gata ficou terrivelmente ofendida com todos os gritos e confusões e expressou seu descontentamento infligindo ferimentos profundos nas mãos de Federico e 5 dos 6 guardiões. Depois arranhou as panturrilhas dos mafiosos invasores tentando ajudar seu herdeiro até que Macbeth, o guardião da tempestade, a acalmou com um cavalo enlatado e abriu a janela para que ela pudesse se deitar no parapeito e aproveitar a chuva. Então, como se isso não bastasse, meia hora depois que a confusão passou, a gata decidiu que observar chuva havia perdido seu charme e perseguiu a herdeira Vongola na enfermaria, onde ele estava cuidando dos ferimentos, e se enrolou em seus ombros, meio que sufocando com seu pelo encharcado e recusando-se a se mexer. O olhar que Erika lhe lançou ao deixá-lo entrar em sua suíte foi demais para Maenomai. O brilho relutantemente divertido nos olhos dela quando Amadeu correu para abraçar os joelhos e tagarelar sobre sua manhã inesperadamente cedo fez rir tanto que precisou ser ajudado a atravessar o quarto para deitar no sofá dela com a cabeça no colo dela. Tenho a sensação de que você é responsável pela nova namorada bem exigente do meu tio, disse Erika secamente depois que ele se acalmou um pouco, o que só o fez cair na risada de novo. Demorou mais 20 minutos para ele parar, ao final dos quais já tinha dado soluços e Amadeu estava jogado de bruços, rindo loucamente sem motivo além de que Maenomai o havia deixado irritado. Isso é sobre a Mai, não é? Concluiu Eric enquanto acariciava seu cabelo, provando mais uma vez que era Quaritch. Eu não podia deixar o precedente permanecer. Maenomai admitiu de onde estava estendido sobre suas pernas. Eu salvaria, isso ficaria ruim. Bem, fique tranquilo que minha mãe acha que Federico deveria saber que não se deve trancar um gato em um quarto durante a noite e que Macbeth é suficientemente apegado a esse gato para garantir que seu Sky não consiga se livrar dele sem recorrer ao assassinato, informou Erika com um sorriso um tanto ardiloso. Ah, então ela também não gostou do subtexto. A equipe também gosta de Bansh, incluindo a segurança. Ela frustrou uma tentativa de envenenamento há 3 dias. Ah, isso era ainda melhor. Federico nunca conseguiria se livrar da Bansh agora.
Vingança era doce. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. Até a próxima!